vou falar rapidamente, minha fala era para ser de 15 minutos, vou tentar falar tudo em 7, para a gente não atrasar muito. Mas, assim, eu vou trazer um grão de areia dos dados, né, que o Fábio e a Tatiana vai falar para a gente, mas, assim, nas pesquisas que o CETIC trazem para a gente, uma delas, a de 2015, apontou que, dentro de um universo de quase 30 milhões de crianças e adolescentes, nós temos 23 milhões de crianças usuárias de internet. Então, esse número, só esse número, mostra para a gente qual é a importância da gente estar debatendo esse assunto hoje. Por que a gente está aqui hoje? Porque, efetivamente, nós temos um volume muito grande de crianças e adolescentes que são usuárias de internet. Por isso que a gente tem que focar um pouco, se debruçar um pouco sobre esse assunto, tá? E aí, o meu papel, que eu fui incumbida a falar aqui hoje, é um pouquinho do papel dos pais, né? Qual é o papel dos pais na educação digital? Qual é o papel dos pais na instrução de crianças e adolescentes no uso das novas tecnologias? E aí, só trazendo uma pincelada para vocês, eu trago um pouquinho do que fala, né? A legislação e uma reflexão. Primeiro que, assim, a família é a base da sociedade e os pais têm o papel fundamental da educação dos filhos. Isso a gente sabe, quem é pai e mãe sabe que a gente tem essa incumbência, e a própria lei nos traz isso. O artigo 227 da Constituição Federal, que é de 1988, né, quando a gente estava trazendo a internet para o Brasil, né, ela diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem a educação, o respeito e salvá-los, né, assegurá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a própria lei já nos traz essa diretriz de qual é o nosso papel. E também o ECA, em consonância com esse artigo da Constituição Federal, no artigo 22, ele traz o seguinte, que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Mas aí a gente fala, tá bom, mas educação, eu já coloco meu filho numa escola, né? Eu já pago uma escola particular ou ele está numa escola pública, então qual é o meu papel aí efetivamente? Quando a gente fala em educação, a gente não está falando só em conhecimento técnico de língua portuguesa, matemática, história, né? E todas essas disciplinas. A educação vai muito além disso. E a gente ali como pai, como educador, como responsável, avô, avó, tio, tia, a gente tem outros papéis ali, além do lado técnico que é passado pela escola. Por quê? Porque, efetivamente, no uso das novas tecnologias, a gente tem pais que dizem o seguinte, olha, o meu filho sabe usar a internet mais do que eu. Ele joga, ele tem uma habilidade para jogo muito maior do que a minha. Então, o que é que eu tenho para ensinar? E, às vezes, os pais e responsáveis, eles se sentem acuados em relação a isso. E eles falam, olha, se ele sabe mais do que eu, não tenho nada a ensinar. E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês sobre esse tema. Por quê? Eles podem, e realmente eles têm uma habilidade muito maior para usar as novas tecnologias. Às vezes eles sabem usar um jogo muito melhor do que a gente, né? Mas quem tem discernimento e maturidade maior, somos nós ou são eles? Obviamente somos nós. E é aí, efetivamente, que entra o nosso papel. Por quê? Porque se eles têm uma habilidade muito grande com o uso das novas tecnologias, é porque eles sabem manusear aquela ferramenta muito bem. Mas será que eles têm a capacidade de prudência e julgamento igual à nossa, com a nossa experiência de vida? Não, eles não têm. E é aí que entra o nosso papel de efetivamente ensinar. E a gente tem que dar um passo atrás, ao invés de olhar a internet como um avanço tecnológico e falar assim, nossa, é tudo muito moderno, é tudo muito, né, rápido, dinâmico, a gente tem que dar um passo para trás e efetivamente falar, eu tenho muito a ensinar. Porque tem coisas que a gente sabe que eles não sabem, tem coisas que a gente tem discernimento e eles não têm. E é aí que entra o nosso papel. E aí, o que nós efetivamente precisamos ensinar? Primeiro, os valores morais e éticos têm que ser a base para qualquer tipo de educação, seja na internet ou não. E isso a gente vê que talvez nossa sociedade carece.
E é por isso que muitas coisas que a gente vê acontecendo hoje poderiam não acontecer se a gente estivesse enraizando valores morais e éticos. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, vem a cooperação. Com o uso das novas tecnologias, ao invés de criticar, a gente pode colocar essa criança ou adolescente para ensinar. E a gente tem ali, o nosso papel é plantar essa sementinha, fazer com que eles ensinem alguém que não saibam. Ao invés de criticar, ao invés de proferir insultos, né, palavras de baixo calão, a gente tem que praticar a cooperação. E cabe aí a nós, porque eles talvez não tenham essa sacada, esse discernimento. Outra questão é o comprometimento, é cumprir o que se promete. Se efetivamente eu cumpri, eu comprometi, ou seja, né, o comprometimento ali é basicamente o seguinte, aquilo que a gente faz quando é adulto, que são os contratos, a gente faz o comprometimento quando criança. Se eu me comprometi que eu vou usar a internet só depois da lição de casa, ou que eu vou usar só aos finais de semana, dependendo do que foi decidido ali na família, é isso que eu tenho que cumprir. Se eu me comprometi que eu não posso insultar um amiguinho, é isso que eu tenho que cumprir, porque isso gera danos a terceiros. Então, o comprometimento tem que ser efetivo e desde pequeno. O respeito. O respeito é efetivamente algo que tem que estar enraizado na nossa sociedade. Por quê? Porque efetivamente, eu não posso proferir comentários que desrespeitem alguém, porque isso vai estar infringindo direitos de terceiros. Eu vou estar efetivamente causando danos a alguém. Então, eu tenho que trazer isso desde pequeno, desde a criança, assim. Ela passa a pedir o celular da mãe e do pai com 9 anos, ou até antes, com 6, 7 anos, eu já tenho que passar essa instrução para ela, tá? E eu vou pegar o gancho com a empatia, depois eu volto na responsabilidade. O respeito está muito ligado com a empatia. Por quê? Porque se eu vou proferir um comentário, ou se eu vou fazer uma brincadeirinha com meu amigo, que vai deixar ele numa situação desconfortável, eu tenho que me colocar no lugar dele, que isso se chama empatia. Será que eu gostaria que o meu amiguinho fizesse isso comigo? Será que essa minha postagem, que chama ele de alguma coisa, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Para que eu efetivamente faça um filtro dessas minhas postagens, tá? E aí vem a questão da responsabilidade. Informar que todos respondem pelas próprias ações. Essa nova geração, eu não sei até que ponto eles têm efetivamente essa noção. E talvez se eles não tenham a noção que precisam ter, cabe aí o nosso papel. Por quê? Porque tudo aquilo que se faz online gera consequências no mundo real. Quer a gente goste, quer não. Então, se eu fizer algo ruim na internet, isso pode ser caracterizado como ato infracional, se for um adolescente, ou então pode gerar o dever de indenizar. E essa nova geração precisa saber disso. Essa postagem que eles acham que é o seguinte, uma brincadeira, eu não estou frente a frente com quem eu deveria estar, então eu posso falar o que eu quiser, a internet é uma terra sem lei, que é o que a gente ouve por aí. Isso é um ledo engano. Então, eu tenho que passar essa informação para eles, que isso gera o dever de indenizar. Ou gera, inclusive, um ato infracional que isso vai marcar ele por um longo período da vida dele. Ou então, aquele comentário que ele proferiu, que pode parecer uma simples brincadeira, mas ele insultou alguém ou algum comentário depreciativo. Como que vai ser isso daqui a 10 anos? Né? A gente fala muito em direito ao esquecimento hoje. Como que vai ser isso daqui a 10 anos? Hoje ele é um adolescente. E daqui a 10 anos, quando ele estiver concorrendo a uma vaga de diretor de uma empresa, será que isso vai ser abordado? Será que isso vai aparecer? O que isso vai impactar na vida desse adolescente? Ou até mesmo numa entrevista de trabalho, será que isso não vai aparecer e vai tirar ele de um processo seletivo? Então, a gente tem que passar um pouco essa questão da responsabilidade. E aí vem, eu vou falar só desse tema, não vou falar do restante, porque senão eu vou me estender um pouco. Mas aí vem um pouquinho, quando a gente fala de papel dos pais, a gente fala da instrução, que realmente é uma ferramenta sensacional, porque quem não aprende pela instrução, pela prevenção, vai aprender pela dor. Mas vem um pouquinho também do ser modelo. E aí, eu peço para vocês para que façam uma autorreflexão sobre como vocês se postam dentro de casa no uso das novas tecnologias. Será que eu efetivamente valorizo a família mais do que eu valorizo o meu grupo de WhatsApp?
Será que durante as refeições eu dou valor para a comunicação entre a família, mais do que a resposta para um amigo meu que está me chamando no WhatsApp ou numa rede social, né? Como é que eu estou me portando em relação a isso? Por quê? Porque a todo momento nós somos exemplos. Quem tem filhos, quem tem sobrinhos, netos, sabe que nós somos exemplos. E nem sempre o que eles falam, o que a gente fala, eles cumprem, mas o que a gente faz passa a ser modelo. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Primeiro, né, o que importa mais, o meu celular ou o convívio familiar? E segundo, que é efetivamente proferir comentários. Será que efetivamente eu estou tendo uma boa postura dentro de casa com o uso das novas tecnologias para que eu seja um bom exemplo para o meu filho, ou para o meu neto, ou para o meu sobrinho? Por quê? Porque se eu falo mal de conhecidos dentro de casa, se eu profiro comentários que são depreciativos, será que eu não estou abrindo uma porta aí para que meu filho, né, ou algum adolescente entenda que isso pode ser feito sem menor problema? Então, isso é uma reflexão para que a gente efetivamente faça uma autoavaliação. E aí, passando aqui rapidamente, a gente tem qual é o nosso dever aí no dia a dia? Primeiro, fazer uma avaliação, né, da idade adequada no uso das novas tecnologias. E por que eu falo isso para vocês? Porque, primeiro, que geralmente, né, adolescente infringe muito a idade para ter perfil na rede social. E eu falo para vocês, além de seguir uma regra daquela rede social, a gente tem que avaliar quem são os nossos filhos. Será que eles têm discernimento para, naquela idade, já ter um perfil na rede social? Aquela idade colocada por uma rede social ou por um aplicativo não avaliou o nosso filho. Ela avaliou uma lei americana na maioria das vezes. Então, eu preciso avaliar isso. Eu tenho que ver como mãe ou como pai se o meu filho ele tem já discernimento e maturidade para ter aquilo ou não. E aí vem o seguinte, definir o tempo online, né, e as atividades no mundo real. Se eu exagerar, tudo que eu faço em excesso, obviamente, gera uma consequência, né? Se eu comer em excesso, gera uma consequência. Se eu ficar online em excesso, gera uma consequência. E aí, numa última palestra que eu dei, teve uma mãe que falou o seguinte para mim. Meu filho estuda de manhã, ele acorda às 6:30 da manhã. E, às vezes, eu vejo que ele ficou no WhatsApp até 3, 4 da madrugada. E aí eu pergunto para vocês, você acha que esse adolescente que está ali inserido naquele grupo de WhatsApp, que conversa até 3 da madrugada, ele está prestando atenção nas consequências que isso vai trazer para a vida dele? Não. E aí entra o nosso papel. Nós que temos muito mais discernimento e maturidade, a gente tem que instruí-lo sobre isso. Tá? E aí vem algumas questões mais específicas, como ter um software de controle parental, que é uma ferramenta acessório, que eu posso falar para vocês é que não adianta só instalar um software de controle parental e achar que está tudo resolvido. Tem outros mecanismos que é o que eu falei para vocês, a instrução e o acompanhamento que fazem total diferença junto com essa ferramenta. E aí vem o seguinte, acompanhar o que se faz online. Obviamente, tem alguns pais que falam assim para mim, mas eu não quero ter a senha do meu filho porque eu acho que isso eu estou infringindo direitos dele. Ok, cada um tem que avaliar essa questão, mas é bom você acompanhar. Você pode ser amigo do seu filho numa rede social, você pode ver o que ele está postando, tá? E aí vem, evitar headsets e assistir o que eles assistem. Por quê? Porque, efetivamente, se eu não ouvir o que eles ouvem, se eu não ver o que eles estão vendo, eu não posso instruir de forma adequada. Por que eu falo isso? Hoje em dia, nós temos muitos youtubers. Tem youtubers que passam informações super legais, engraçadas, que têm, assim, que tem vídeos muito bacanas. Mas tem outros, por exemplo, que incentivam a realização de desafios, coisas que não são tão legais. Se eu não ver o que eles estão vendo, se eu não ouvir o que eles estão ouvindo, eu não posso instruir, eu não posso fazer minha intervenção. E aí vem o meu papel de efetivamente acompanhar. Dá trabalho? Dá. Hoje em dia, ser mãe e pai dá muito mais trabalho do que anos atrás. Na minha época, minha mãe acho que se preocupava com o meu curso de datilografia. Hoje, eu com os meus filhos, eu tenho que ter outra preocupação. Dá mais trabalho? Dá, mas é assim. A gente está nessa época, é assim que tem que ser.
E fazer combinados. Os combinados são os contratos, nós como adultos fazemos contratos, eles quando pequenos fazem combinados. A gente faz combinados com os nossos filhos. Qual vai ser o tempo de uso? O que pode? Pode xingar um amiguinho numa rede social? Não, não pode, mas isso tem que ser falado. Às vezes nossos filhos não têm esse discernimento, a gente precisa efetivamente falar, tá? E aí aqui é um caso, só para terminar, que é o seguinte, são 2 casos, né? Aqui foram 2 adolescentes que, no uso do direito de liberdade de expressão, eles extrapolaram esses limites, porque eles acharam que aquilo que eles estavam fazendo era uma mera brincadeira. E sabe o que ocasionou? Ocasionou um ato infracional e o dever de indenizar dos pais. No primeiro caso, foi um adolescente que pegou a foto de um professor de uma rede pública de ensino. Ele foi lá, alterou a foto, colocou, deu a entender que o professor estava drogado e alcoolizado e postou na rede social. E sabe como que o advogado do adolescente se defendeu nessa ação? Dizendo assim, olha, ele fala que é uma mera brincadeira. Isso pode ser considerado uma mera brincadeira? Obviamente não. Talvez aquele adolescente, no momento que ele fez aquilo, ele não tenha efetivamente visto as consequências disso. E é por isso que eu falo para vocês, se a gente não prevenir, é assim que vai acontecer. Vai acabar indo para o Poder Judiciário e gerar ato infracional e poder de indenizar dos pais. Então, ou a gente age pela instrução, ou o caminho vai ser muito mais árduo, tá? Esse outro caso é semelhante. E aqui eu acabo minha fala dizendo o seguinte, a gente vai ter aqui uma mesa que tem diversos materiais que estão sendo distribuídos. Um deles é o Guia Internet com Responsa. É um guia que a gente, né, se debruçou para trazer instruções sobre os cuidados e responsabilidades no uso da internet, justamente para que essas questões que eu abordei aqui com vocês hoje sejam passadas para esse público. A primeira parte do guia é para os pais e educadores lerem. A segunda parte do guia, que é o Fica a Dica, é um material com linguajar de adolescente para que ele leia e efetivamente ele se enquadre em todos esses temas que a gente aborda. Plágio, compartilhamento responsável, cyberbullying, liberdade de expressão, exposição excessiva e danos na prática dos nudes, tá? Então, tudo isso tem nesse guia. Levem para quem vocês acham que é importante levar. Nós temos também no site internetsegura.br esse material na versão eletrônica. Então, se não tiver mais aqui, vocês podem indicar isso para alguém, porque é um material que visa efetivamente levar questões sobre os cuidados e responsabilidades no uso da internet. Eu espero ter passado aqui para vocês rapidamente as instruções, né, ou levantado temas que são importantes para que vocês pensem um pouquinho nisso que a gente está falando e levem isso para quem vocês conhecem, para crianças e adolescentes, tá? E agora eu vou passar a palavra, a gente termina aqui, eu vou passar a palavra, quem vai primeiro, Tati ou Fábio? Fábio? Fábio vai trazer um pouquinho para a gente dos dados sobre, né, crianças e adolescentes com foco na apresentação de hoje. Fábio, você vai falar em pé? Eu peço que você só faça uma breve apresentação sua, porque eu estou sem os currículos aqui, e a gente pode começar, tá? Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui de novo nesse evento. Acho que é um espaço super relevante que a gente tem para reflexão sobre essa interface entre infância, adolescência e a internet e de saber, né, efetivamente o que tem sido feito, quais são as ações e quais são as novidades em torno do tema. Então, bom, eu sou o Fábio Sene, coordenador de pesquisas do CETIC, que é um departamento do NIC responsável pela produção de dados, estatísticas, estudos sobre o acesso e uso da internet no Brasil. O CETIC existe desde 2005. Cabe lembrar que até 2005 o Brasil não tinha nenhuma estatística oficial sobre quantas pessoas usavam a internet. Então, a partir de 2005, numa parceria do NIC com o IBGE, a gente implementou a primeira edição da PNAD, que coletou dados sobre a internet no Brasil, um módulo na pesquisa PNAD do IBGE. E, a partir de então, o CETIC, já há 12 anos, vem buscando contribuir para esse debate com a mensuração, com a medição do acesso e uso da internet no país. O CETIC, então, atua como um departamento do NIC,
E a partir entre 2011 e 2012, o CETIC também se converteu em um centro de categoria 2 da Unesco. Então, um centro que também atua com o chapéu da Unesco para a promoção dessas agendas de medição na América Latina e nos países africanos de língua portuguesa. Então, o que eu vou trazer aqui muito rapidamente, a Tatiana, minha colega do CETIC, vai apresentar também estudos qualitativos que a gente fez. Então, o CETIC tem hoje 10 projetos regulares de pesquisa, que são pesquisas quantitativas de caráter nacional, que cobrem no Brasil inteiro em diversas áreas. Algumas são anuais e outras têm outra periodicidade, como é o caso da TIC Domicílios, que é a nossa pesquisa mais que a gente tem há mais tempo, uma série de 12 anos de estudo. A Kids Online, que é uma pesquisa com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, sobre a qual eu vou me dedicar um pouco mais aqui. A TIC Educação e Saúde, ou seja, cobre como é que a internet afeta áreas importantes como educação e saúde, empresas, organizações sem fins lucrativos, governo eletrônico. A TIC Cultura, que é a pesquisa mais recente, centros públicos de acesso e provedores. Então, tudo isso está disponível no site do CETIC, para que a sociedade possa ter dados atualizados sobre o uso da internet em diversos setores. E a gente também tem feito uma série de estudos qualitativos, e a Tatiana vai falar com mais detalhes sobre um estudo qualitativo que tem como foco crianças e adolescentes. E o objetivo nosso principal é, a partir de referências e metodologias internacionais, produzir dados que sejam relevantes para as políticas públicas e, como a Kelly falou, para o Estado, para a sociedade, para a família como um todo, saber qual que é o cenário de adoção da internet em todos os setores. Então, o que eu vou tentar aqui muito rapidamente é apresentar uma linha de base, né, sobre quer dizer, qual que é o cenário sobre o qual a gente vai discutir a relação no Brasil entre crianças e adolescentes e o acesso e uso da internet. Em primeiro lugar, eu vou falar muito rapidinho de alguns dados da TIC Domicílios. Esses dados são os dados mais atuais sobre o uso da internet no Brasil, foram lançados no último dia 5 de setembro, e a pesquisa se refere ao ano de 2016. A gente entrevistou, tem uma amostra de mais de 33 mil domicílios, e foram entrevistados 23.700 domicílios, sempre com perguntas sobre o acesso no domicílio e sobre os indivíduos de 10 anos ou mais. Então, a gente também entrevistou crianças e adolescentes na TIC Domicílios. O que a gente pode ver é a manutenção da penetração das tecnologias nos domicílios. Então, a gente tem atualmente 54% dos domicílios em 2006 com acesso à internet. Isso significa que ainda há muitos domicílios que estão desconectados, ainda que as pessoas individualmente possam fazer uso da internet em outros espaços. A gente tem a manutenção de uma desigualdade muito presente, e a gente já vem detectando isso ao longo da série histórica. Ali no alto, a gente pode ver, esse apontador aqui não está... Mas no alto, a gente pode ver a diferença entre a conexão domiciliar nas classes A, B e em relação à classe D e E, por exemplo. Então, a gente vê uma grande diferença de domicílios conectados, principalmente nas classes de renda mais alta. E aqui abaixo a gente pode ver também uma diferença muito grande entre áreas urbanas e rurais que permanece na conexão. E aqui eu não estou falando de pessoas, estou falando de domicílios conectados, o que interfere muito naquilo que a gente vai saber depois, que é a mediação que os pais podem fazer desse uso, ou seja, que pais que podem ter uma mediação dentro do domicílio. Mas quando a gente olha os usuários, né, quando a gente passa a olhar as pessoas de 10 anos ou mais no Brasil, a TIC Domicílios mostra que elas estão concentradas e, de certa forma, elas têm a maior parte da população nas faixas de 10 a 24 anos, é usuário de internet, chegando a 76% na faixa de 10 a 15 e 86% na faixa de 16 a 24 anos. Ou seja, crianças e jovens são tradicionalmente os usuários de internet mais intensivos. A gente vê que, apesar
dos usuários também, no caso dos usuários, a gente tem a manutenção dessas desigualdades de classe, né? Quando você vê aqui do lado de cá, entre os 61% dos brasileiros que são usuários de internet, 95% na classe A e somente 35% na classe D e E, ou seja, a gente ainda tem uma desigualdade para vencer também quanto ao uso, não só quanto ao acesso domiciliar, mas quando a gente olha os usuários da rede, por exemplo, o uso de redes sociais, quando a gente vence a barreira do uso, né, que é, no caso da pesquisa, aquele que faz o acesso à internet nos últimos 3 meses, a gente vê uma distribuição, uma penetração grande das redes sociais em todas as classes sociais. Então, mesmo na classe D e E, que é a última fileira, 72% dos usuários de internet, só daqueles que usam a internet, já tem acesso a um perfil em rede social. Então, daí a relevância que a gente tem de alguns tipos de atividade para todo o perfil de usuários. Agora eu vou falar um pouco da pesquisa Kids Online, que é uma pesquisa específica com indivíduos de 9 a 17 anos, usuários de internet, e que foi implementada pelo CETIC no Brasil como adaptação a um estudo que já havia sido conduzido na Europa a partir de 2010. Né? Esse estudo começa desde 2005, a sua revisão bibliográfica, que se chama EU Kids Online, né? da União Europeia, e que é a nossa referência metodológica para a implementação do estudo no Brasil. O Kids Online, ele aconteceu junto com a TIC Domicílios, no mesmo período e na mesma coleta, entrevistou cerca de 3.068 crianças e adolescentes e 3.068 pais responsáveis. Então, para cada criança e adolescente, a gente sempre entrevistava também um pai ou responsável. E esses dados ainda são de 2015, a gente ainda vai lançar agora no próximo dia 5 de outubro, a gente vai lançar os dados referentes a 2016. Esse é o marco conceitual da pesquisa. Eu acho que é importante destacar por que os indicadores são construídos dessa maneira, porque a literatura da área está considerando muito claramente a relação entre o acesso à internet, né, os recursos prévios que as crianças têm, como a internet, o acesso online estabelece práticas, habilidades, oportunidades e riscos. Então, é uma perspectiva que, ao mesmo tempo, vê inúmeras oportunidades no uso da rede, mas também reconhece os riscos que isso traz. Então, essa dinâmica entre oportunidades e riscos é bastante importante. E isso, no fim, gera direitos e bem-estar das crianças, que é o foco que nos interessa medir com a pesquisa. É interessante notar também que esse marco conceitual ele é multinível, no sentido de que ele está pensando no nível individual, que é a faixa de cima, que é a própria criança e adolescente usuário de internet, mas também no nível da família, dos educadores, dos pares, da comunidade, da ecologia digital, ou seja, diversos outros fatores que influenciam esse uso, e no nível nacional, né, como é que está a regulação do país, como é que estão as condições de bem-estar social e outros aspectos que interferem nesse uso. Então, para trazer alguns dados, aqui só olhando para os usuários de internet de 9 a 17 anos, a gente nota também algumas desigualdades, principalmente quanto à escolaridade dos pais, classe social, né? Você vê que há diferenças entre o percentual de usuários que estão presentes em cada uma das classes sociais. Esse é o dado de 2015. Mas é bastante importante mencionar a questão da faixa etária, que é um fator que, como a Kelly mencionou, é um fator que diferencia bastante aqui todos os processos de uso e também os processos de mediação, de como os pais fazem efetivamente a mediação desse uso. A gente vê que conforme cresce a faixa etária, aumenta o percentual de usuários, e isso, o que a literatura tem mostrado, e os dados da pesquisa têm também indicado, é que, em geral, nesse uso, mais é mais. Então, quanto mais uso da internet, você desenvolve mais habilidades, você tem, indiretamente, mais oportunidades, mas você também está exposto a mais riscos. Então, o risco vem com a maior experiência na internet, mas também a oportunidade. Então, a gente tem que sempre lidar com esse diálogo entre as duas questões.
O cenário a ecologia digital desse uso mudou radicalmente, e a pesquisa pega isso. A pesquisa Kids Online foi implementada no Brasil pela primeira vez em 2012, e ela registra essa mudança na ecologia digital do uso. Então, se vocês olharem aqui a relação entre o telefone celular e o computador de mesa, por exemplo, como dispositivo de uso, ela praticamente se inverteu, e a partir de 2015 o celular ele é o dispositivo mais utilizado pelas crianças para acesso à internet, mesmo somando todos os outros que a gente mede na pesquisa, incluindo os computadores de mesa, portáteis, tablets, videogames e outros aspectos. Então, a gente vai monitorar para ver como é que isso vai mudar ao longo do tempo, mas hoje o telefone celular, como todo mundo já sente nas nossas vidas práticas, já se tornou a principal dispositivo de acesso, e um dispositivo que penetra, e entre os usuários, penetra em todas as classes sociais, inclusive na classe D e E, é de 86% o percentual de usuários que fazem uso por meio do telefone celular. Isso tem criado, e isso aumentou muito nos últimos 2 anos, pelo menos, e eu acho que isso é relevante para o debate aqui, tem criado um grupo de brasileiros nessa faixa de 9 a 17 anos, não só que usam a internet no celular, mas que só usam a internet no celular, que o celular passou a ser o dispositivo único de acesso dessas crianças e adolescentes, o que tem várias implicações de mediação, de privacidade, de questões relacionadas às oportunidades que estão disponíveis ou não. Quando a gente olha esse grupo, onde que esse grupo de usuários exclusivos de internet no celular tem aumentado, a gente nota, de novo, faixas de maior vulnerabilidade e falta de acesso. Então, nas áreas rurais, na região norte e nas classes D e E, é maior esse percentual de indivíduos usuários de internet que só usam no telefone celular. E onde essas crianças usam também está super relacionado a que tipo de dispositivo está à disposição. Então, o que a gente viu nos últimos anos foi um aumento do uso domiciliar, né? Até como a gente viu, os domicílios estão mais conectados, o telefone celular também é muito utilizado no domicílio, a gente vê um aumento tanto do acesso em casa, como aumentou muito o acesso na casa de outra pessoa. Quer dizer, a internet passa a ser um tipo de sociabilidade, né? Você chega na casa de outra pessoa, ou você faz o uso da internet também na casa das outras pessoas, via Wi-Fi, dispositivos móveis. Chama muito atenção no Brasil, isso em comparação com outros países, a estabilidade da escola. Quer dizer, a escola nos últimos 4 anos praticamente não cresceu, com uma tendência até de diminuição de local de acesso das crianças e adolescentes à internet, e isso tem uma série de outras implicações. E uma diminuição de outros espaços públicos, como lan house e telecentros. Em contraposição, a gente passou a medir no último ano as crianças que acessam em deslocamento e em lugares públicos, como shoppings. Então o acesso em outros locais, em praças, em equipamentos públicos, também tende a aumentar. Na questão das oportunidades, né, e a pesquisa mede uma série de atividades realizadas na internet, a gente nota, tradicionalmente, as 2 principais atividades que a gente costuma sempre medir, e que a porta de entrada da internet para esse público são as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, que sempre aparecem no topo da lista, mas também as pesquisas para fazer trabalhos da escola. Então, tem a pesquisa escolar e o diálogo com acesso à informação é um tema que é uma porta de entrada para esse público na internet, e o que os especialistas têm chamado aqui de uma escada de oportunidades, né? Esse gráfico em formato de escada mostra que algumas oportunidades demandam habilidades maiores para acessar, e, de novo, aquela relação se mantém. Então, mais uso, ao mesmo tempo, é mais habilidade, e isso gera também mais riscos.
A gente mede diversas formas de riscos, e aí os riscos têm a ver ou com contato com conteúdos inadequados, ou o contato que se pode fazer com pessoas estranhas, ou com pessoas que não se conhecem, ou mesmo condutas que são, em si, inapropriadas, do tipo cyberbullying, etc. e tal. Então, a gente notou nos últimos anos, a gente passou a medir. Aqui é interessante notar, como na questão dos riscos, a faixa etária, de novo, importa muito. Então, conforme vem a idade, maior experiência de uso, também vem o acesso a conteúdos de maior risco, mas também, em compensação, você tem maiores habilidades para lidar com esses riscos. Então, é sempre nessa mediação que a gente precisa fazer. E tem chamado muita atenção nos 2 últimos anos, a gente incluiu esse item da discriminação, né, de viu alguém ser discriminado na internet, e que envolve questões de racismo, questões de gênero, de homofobia, e esse item é muito mencionado por crianças e adolescentes no Brasil, e chega a 52% entre os mais jovens. Então, e isso muito mais do que outros aspectos, como, por exemplo, questões de conteúdo sexual, questões como formas de ficar muito magro, ou formas de questões sobre drogas e suicídio e tal. Então, a gente vê aí que esse tipo de conteúdo com temas de risco varia muito com a idade, e alguns têm mais incidência do que outros. E por fim, para falar um pouco dos pais, a gente tem que primeiro levar em consideração, no cenário de uso, de que, de fato, crianças e adolescentes são usuários da internet com maior intensidade que os pais, e, portanto, esse gráfico dos pais reflete um pouco o perfil da população de adultos no Brasil, em que você tem uma quantidade muito grande. Esse indicador são a quantidade de pais que são usuários de internet, ou seja, o próprio pai está presente na rede, e a gente vê que tem uma quantidade bastante importante de indivíduos que não são usuários da internet, mas que tem que fazer o que a Kelly estava comentando aqui, que é discutir, informar seus filhos sobre o uso da internet. Então, como é que é a dimensão como é que é a dificuldade para esse pai que nem é usuário e que precisa fazer esse tipo de mediação? Esses pais estão principalmente em áreas rurais. A questão da escolaridade faz toda a diferença. Então, as escolaridades mais baixas tendem a diminuir os usuários, e também as desigualdades de classe. Entre os pais, as estratégias mudam também de acordo com a idade. E isso que eu acho que é fundamental a gente marcar, essa questão da faixa etária, porque as políticas, às vezes, falam de crianças e adolescentes como se fosse um corpo muito uniforme de questões. O Unicef, por exemplo, tem trabalhado a questão dos adolescentes de forma muito específica, porque a agenda dos adolescentes merece uma diferença em relação à criança. Então, é importante a gente trabalhar as formas de mediação. Aqui, quando a gente pergunta para as crianças de quem que elas ouviram orientações, a gente separou aqui, de um lado, as de 9 a 10 e de outro as de 15 a 17. Você vê que nas de 9 a 10, a orientação dos pais e dos professores ainda tem um peso maior, né, do que as orientações dos próprios pares. Mas quando a gente chega entre os adolescentes, principalmente de 15 a 17 anos, você vê alguns itens que a principal orientação não é nem dos pais nem dos professores, é dos próprios adolescentes, o que informa a gente que a gente precisa de ter outras estratégias de política que não as mesmas das faixas mais novas. E para finalizar, acho que o tempo já acabou, eu só queria falar rapidinho de alguns dados da TIC Educação, que é uma pesquisa que o CETIC também implementa desde 2010 e que produz dados em uma amostra de escolas públicas e privadas no Brasil. É uma pesquisa feita presencialmente, a gente tem apoio do MEC, do CONSED, da Undime para entrar nas escolas e fazer as entrevistas, e foi feita esses dados referentes a 2016. Na TIC Educação, a gente tem, por um lado, aquele cenário que eu falei, de que poucas crianças, a escola não tem sido aproveitada como um espaço de inclusão, no sentido de que muitas crianças e adolescentes dizem não fazer o uso da internet na escola, né, o uso é muito mais domiciliar.
quando a gente vai ver o cenário de infraestrutura da escola, a gente vê que a internet chegou à maior parte dessas escolas de áreas urbanas, que a gente inclui na pesquisa. Mas ainda muito presente nas áreas administrativas da escola, na sala do coordenador, na sala dos professores, ou no laboratório de informática, no caso das escolas públicas, que era o principal equipamento destinado a esse uso, mas pouco ainda na sala de aula, e chama muita atenção a presença pequena nas bibliotecas, que seria um espaço, por exemplo, de necessário uso da internet. Isso aumentou um pouquinho nos últimos anos, mas ainda é um desafio de infraestrutura importante dentro das escolas. Os professores, ao contrário do que a gente tem, da impressão que a gente tem de que os professores estão ultrapassados e desinteressados, os professores, na pesquisa de educação, reportam um interesse muito grande e relatam fazer um consumo muito alto de recursos digitais, preparam aula a partir de recursos obtidos na internet, questões de prova, textos, imagens, e, de certa forma, implementam, fazem uso das tecnologias do ponto de vista da preparação dos conteúdos, até mais do que, efetivamente, na incorporação na sala de aula. Então, a gente tem um cenário de um professor que faz muito uso da internet para se informar, para preparar as aulas, mas ainda não tem condições de implementar a internet no cotidiano, no dia a dia do trabalho escolar. E, para finalizar, a gente começou a perguntar, até por incentivo dos nossos especialistas, a gente começou a perguntar algumas questões relacionadas ao uso seguro na escola. Então, a gente tem, entre 2015 e 2016, só cerca de 20% das escolas públicas fizeram, ao longo do último ano, algum debate sobre o uso seguro na internet. Esse número é um pouco maior nas escolas particulares, então mostra que a gente tem muito trabalho para fazer no sentido de incorporar essa discussão na escola e até de seguir o Marco Civil da internet, que prega em um dos seus artigos de que a escola tem que ser um espaço de formação fundamental. A gente pergunta até para os diretores se eles conhecem essa disposição do Marco Civil e cerca de 22% dos professores, dos diretores, dizem conhecer essa disposição, o que mostra que a gente tem muito trabalho ainda para fazer do ponto de vista da inclusão desse tema nas escolas. Então, era isso e depois a gente discute um pouco mais os resultados. Fábio, muito obrigada. Agora já vou passar diretamente para a Tati, Obrigada. porque o nosso tempo está meio que... Super esgotado, vou tentar ser bastante breve. Obrigada, Kelly. Bom, como o Fábio já antecipou, eu vou trazer aqui alguns dados qualitativos de um estudo que o CETIC conduziu com crianças e adolescentes sobre o uso da internet a partir de uma perspectiva de gênero. Então, o objetivo desse estudo é compreender como crianças e adolescentes vivenciam ou até mesmo percebem diferenças de gênero no uso das tecnologias e também como os usos das tecnologias podem ser limitantes ou catalisadores por motivos relacionados a gênero. Então, para estudar esse tema, para pesquisar isso, o CETIC se debruçou sobre essas 5 dimensões. Então, acesso e uso às tecnologias, atividades e oportunidades, autoapresentação nas redes sociais, privacidade e violência ou situações problemáticas online. E para essa apresentação especificamente, eu vou enfocar a questão da privacidade, que é o tema de interesse aqui hoje. Bom, como eu comentei, esse estudo qualitativo ele foi conduzido em parceria com a Flaxo, na Argentina, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, na Argentina. E a ideia foi desenvolver um marco teórico, uma metodologia comum, que pudesse ser aplicada tanto no Brasil, em São Paulo, como na Argentina, em Buenos Aires, em ambos contextos urbanos, isso é importante notar. E essa abordagem, essa metodologia qualitativa, ela envolveu tanto grupos focais como entrevistas individuais. E o público com o qual nós falamos foram crianças e adolescentes de 11 a 17 anos e também pais, mães e professores. Bom, trazendo aqui agora um pouco os resultados, nós perguntamos, então, para as crianças e adolescentes o que elas entendiam, o que elas percebem como privacidade. Então, aqui eu trago algumas falas. Nós temos muitos materiais, então eu trouxe algumas falas marcantes, interessantes. Bom, privacidade
é o que não pode ser compartilhado entre outras pessoas, ou ser compartilhado só entre você e uma pessoa de confiança sua. Então, essa ideia de confiança é bastante marcada. Essa ideia do que é íntimo, do que é só seu, do que é pessoal. E, por muitas vezes, as crianças associam a ideia de privacidade à ida ao banheiro, por exemplo, né? Então, privacidade é o que é só seu. Tipo, se eu falo para não mexer numa coisa e a pessoa vai lá e mexe, ela está invadindo a privacidade da outra. Isso também é interessante, porque muitas vezes a definição de privacidade ela é feita pela ideia da invasão da privacidade, do que é não ter privacidade. Isso é muito comum. E, sobretudo, quando se trata da invasão de privacidade pelos pais. Então, ter privacidade é a mãe não ficar stalkeando. Ou então, meu pai pega meu celular sempre. E um dia eu peguei ele lendo as minhas conversas. E eu fiquei muito brava, porque se ele me perguntar o que acontece, eu vou falar. Essa é a definição da criança sobre o que é privacidade. E, por fim, poder fazer as coisas sem a minha mãe ficar enchendo. Me dá a senha, me dá sua senha porque eu quero mexer no seu celular. Tem mãe que obriga e tem criança que dá. Então, essa questão do consentimento, da invasão, isso é bastante mencionado nos grupos focais. E depois a gente pergunta especificamente o que elas entendem como privacidade na internet. Bom, essa resposta não é simples, não é consensual, não é fácil e é bastante variada, mas eu trouxe também algumas bem marcadas. Então, privacidade na internet não existe. O juiz lá bloqueou o WhatsApp, ele queria pegar os arquivos das conversas, então elas são sempre gravadas. Então tem essa ideia de registro, né? O juiz pode ter acesso às conversas que são sempre gravadas. Tudo que eu faço está registrado na internet. Qualquer coisa que postamos, quem fez o Facebook, o WhatsApp, eles ficam vigiando. Quando postam nude, essas coisas, o Facebook está cortando. Então, essa ideia também de vigilância pelos donos das plataformas, quem fez o Facebook, por exemplo, e também uma referência aí às políticas de privacidade. Quando é nude, eles estão cortando. Acho que as informações ali no WhatsApp são vendidas. Não tem como ser 100% privado. Então, também essa ideia de uso comercial dos dados pessoais é bastante interessante e aparece. E aqui eu também achei interessante trazer das diferentes faixas etárias, tanto de crianças nos grupos mais jovens, de 11 a 12, como 15 a 17 anos. Então, a gente pergunta a essas crianças e adolescentes se eles conversam com mães e pais sobre o uso da internet. E se sim, o que eles dizem. Bom, aqui eu trouxe também só algumas menções interessantes. Então, a primeira menina diz, claro que não, minha mãe pensa de um jeito totalmente diferente de mim. E depois, num diálogo entre meninas de 15 a 17 anos, elas dizem, meu pai não gosta que eu fique na internet. Todo pai reclama que o filho só fica na internet. Meu pai não gosta que eu me exponha na internet. Meu pai não gosta que eu poste foto de biquíni. A minha mãe também fala que fica mal vista. Vão achar que você é uma menina indecente. Então, parece haver um distanciamento, uma falta de diálogo, e, sobretudo, com as meninas, essa ideia de que, olha, eu não posso me expor, uma preocupação com o corpo, com ser uma menina. Aí, se eu me expor muito, minha mãe fala que eu vou ser vista como uma menina indecente. E eu trouxe também uma fala dos meninos, nesse caso. Sobre o que vocês falam com seus pais sobre o uso da internet? Bom, eles dizem para não postar isso ou aquilo, e que eu não posso ofender as pessoas. Então, eu achei interessante esse contraste. Enquanto as meninas se preocupam com a exposição, com a reputação dela, com o corpo, os meninos não podem ofender as pessoas. Então, a gente pergunta explicitamente sobre diferenças de gênero, sobre o que as crianças percebem sobre essas diferenças, né, em relação à mediação, em relação ao uso da internet. Eu tenho uma irmã e comigo é tudo mais de boa, mas o meu padrasto, que é pai dela, é bem mais rígido com ela. Às vezes, ele vai no canto olhar o vídeo que ela está vendo. Que também é um pouco essa ideia de vigilância, de ver sem o consentimento, isso com as meninas. Um menino diz assim, há mais preocupação com elas, porque são meninas, e os pais têm mais zelo com elas. Porque se meu pai pegasse meu celular e visse que eu estou de conversa com alguma menina, ele iria falar, aí sim, filho. A minha mãe também. E se fosse uma menina, eles já iam perguntar quem é. E esse é meu último slide, também sobre esse mesmo tema. E vocês acham que as meninas têm essas preocupações também, com senhas, com privacidade? Tem. Meninas, mais ainda.
um medo, né, entre elas. Achei isso muito marcante, um medo das meninas. E quando a gente pergunta o porquê disso, uma menina de 11 a 12 anos diz, no grupo de 11 a 12 anos diz, porque é perigoso. Já vi que a menina deixou o celular em tal lugar da escola, roubaram, descobriram o endereço dela e roubaram a casa da menina. E tem também cara que pega e sequestra a menina, tem pedofilia também, é perigoso. E eu não vejo isso acontecer muito com o menino, acontece, mas é muito pouco. Infelizmente, a menina tem que se preocupar mais. Menino corre menos risco. Então, eu trouxe isso, na verdade, como uma provocação para a gente pensar como essas justificativas da menina ter menos liberdade no uso da internet do que os meninos, por exemplo, é bastante naturalizada e justificada, tanto pelos pais como pelas crianças na internet, e trouxe também uma provocação para a gente refletir sobre o que isso pode impactar nas oportunidades no uso da internet por crianças e adolescentes. É isso, obrigada. Tati, Fábio, agradeço imensamente. Realmente, os dados que vocês trouxeram e os comentários que a Tati trouxe trazem muita reflexão para a gente. Mas, enfim, não temos tempo para perguntas agora, porque senão a gente vai demorar muito, né? Vai impactar muito no cronograma do dia. Então, eu encerro aqui agradecendo a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa fazer perguntas em outro momento. Vocês podem nos procurar também depois, tá? Agora eu peço para ingressar à mesa a Caroline, a Débora Cebrian, do Instituto Educa Digital, e a Drica Guzzi, da Escola do Futuro. Por gentileza. Obrigada a todos.